O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania promoveu uma grande faxina na comissão de anistia. Expurgou militares indicados por Bolsonaro, inclusive admiradores do torturador Brilhante Ustra, devolvendo a dignidade ao órgão, que tem como finalidade avaliar os pedidos daqueles que foram perseguidos ou torturados durante a ditadura militar. O Silvio Almeida, que é, para mim, um dos maiores nomes desse governo do Lula, ele está promovendo aí uma série de mudanças, está, né, trazendo de novo direitos humanos para o contexto político, da maneira como deve ser tratada mesmo, e ele acabou, essa semana, reformulando ou repaginando a comissão de anistia. Então nós temos aqui uma notícia do Brasil de Fato, falando que Silvio Almeida exonera militares e traz de volta juristas e vítimas à comissão de anistia. Então, você já começa vendo que ele traz as pessoas que realmente importam, os juristas, que são as pessoas que entendem do aspecto legal, e as vítimas da comissão, que são, ou representantes da vítima dessa comissão, que são as pessoas que têm maior interesse nessa situação. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, recompôs a comissão da anistia em portaria publicada na edição dessa sexta-feira, dia 17, do Diário Oficial da União. Foram reconduzidos ao colegiado antigos membros com trajetória reconhecida na defesa de garantias fundamentais, entre eles perseguidos políticos pela ditadura civil-militar e especialistas em justiça de transição. Além disso, nós temos aqui também uma fala do próprio Silvio Almeida, né? A comissão de anistia era algo absolutamente previsto na institucionalidade brasileira, funcionou durante muitos anos, né, com correção, e só nos últimos anos é que ela foi vilipendiada. Então, acho que um governo democrático, um governo que de fato se preocupa com o Brasil, com a imagem do Brasil no exterior, mas fundamentalmente com as pessoas que foram afetadas, né, por ações do Estado brasileiro, tem a obrigação de reconstituir esse importante instrumento de justiça no Brasil. É outro nível, né? É outro nível de informação e de comportamento, né? E aí nós temos uma notícia para complementar isso aqui, ó. A comissão da anistia sai amigo de Ustra e entra a advogada que foi presa com Dilma. A matéria da Rose Serafim. Um dos militares que integravam o colegiado era o general Rocha Paiva, amigo do falecido coronel Carlos Alberto Ustra, apontado como um dos torturadores da ex-presidente Dilma Rousseff, no período em que ela ficou presa durante a ditadura militar. Ex-integrante da comissão, Paiva escreveu o prefácio do livro do ditador, condenado por tortura, onde o chamava de herói. A informação foi divulgada primeiro pelo site do Congresso em Foco. Já a nova composição será presidida pela advogada e professora da Universidade de Brasília, UNB, Enéia de Stutz e Almeida. Ela foi presa em 1971 e passou 11 anos no presídio Tiradentes, em São Paulo, na mesma época em que Dilma estava detida no local apelidado de Torre das Donzelas. Finalmente nós temos uma pessoa que entende do assunto, né, de lá no Ministério, e que parece que está preocupado realmente com a finalidade a qual esse Ministério e essa comissão se destina. Sim. A Silvio... Puta, velho, Silvão, sem comentário, né, cara? A hora que eu vi ele, eu falei, nossa, não acredito, cara. Fiquei muito feliz, velho. Agora, assim, para comentar isso daí, e até traduzindo um pouco do juridiquês, né? Que, inclusive, o Silvão é da área, né? Fez jurismo também fez jurismo. Acho que a gente deve dar um passo atrás aqui, rapidão, só entender um pouco sobre anistia, né? Então, para quem está nos assistindo aí, anistia é uma das formas, no caso, essa em tela aí, por meio de... que ela é feita por meio de lei pelo Congresso, né? E é uma das formas de perdoar penas em razão de condutas criminosas cometidas em determinado período. E por que... para que ela existe, né? Aquele porquê que a gente estava comentando. Em regra, então tem exceções, né? Mas em regra para tentar apaziguar dois grupos antagônicos num período de transição brusca, né? O exemplo que a gente tem é a Lei de Anistia de 1979 lá, que ela perdoou os militantes de um lado e os agentes públicos do outro durante o período, né, da ditadura lá.
E aí, aqui a gente pode criticar bastante essa parte aí, né? Porque de um lado você perdoa o cara que jogou a pedra no vidro do banco, e do outro lado você perdoa o cara que torturou, mas enfim, em regra, assim, até depois passando por direito comparado em outros países, a razão de existir seria por aí, né? Falando bem simples, assim, sem juridiquês. É mais complexo que isso, né? Mas, assim, só pra gente equalizar a situação, eu acho que esse conceitinho aí, depois se vocês quiserem complementar, mas eu acho que é por aí. Então, o que acontece? Ocorre que a anistia, o perdão dessas condutas, ela não, esse perdão não tem efeitos extrapenais, né? Ele não tem efeito sobre uma indenização, por exemplo. Uma indenização causada pelos prejuízos daquelas condutas que foram perdoadas. Então, quem teve esses prejuízos pode pleitear, né, a indenização por eles. Então, pensando nisso, lá em 2002, no governo FHC, criou essa comissão, que é um grupo de pessoas com experiência no assunto para ajudar na avaliação desses pedidos de reparação. Mas aí no governo Bolsonaro, né, eles, assim como a dinâmica que ele fez na cultura, na educação, no meio ambiente, ele colocou um monte de militar que tinha aquela intenção negativa, né? Ele coloca a pessoa no meio ambiente com a intenção negativa, não com a questão de ampliar o meio ambiente, né? Ele coloca já com a intenção de destruir aquela pasta, né? De destruir aquele assunto. Então eu acho que, pela minha visão, pelas notícias que eu tenho, foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi mais um método dele que ele usou nesse governo de encher de militar lá e acabar. Tanto que 95% dos casos foram negados, né? De pedidos de reparação. E aí, de novo, é aquilo que a gente falou. Agora, em 2023, volta a ordem natural da coisa, né? Que aí tira aquele cara, os caras que tinham a missão de barrar ou até destruir aquele assunto, e agora começa a voltar e começa a engrenar as coisas. Se eu não me engano, vai até recuperar, né? Vai até intimar as pessoas que pediram lá para rever se realmente não tinha direito ou não e tentar reparar, conversar com essas pessoas, né? Com esses 95% aí que tiveram o direito reparado para ver se realmente ou foi uma arbitrariedade dos caras lá. Inclusive, um dos cortes aqui do Meteoro, um vídeo que tem no Meteoro, a gente fala sobre isso com relação a Dilma. A Dilma foi uma das que teve negado, e o presidente chegou até a fazer uma live tripudiando dessa decisão dela e do Ivan Valente, se eu não me engano. A gente vai avançar, né? Vai voltar para a ordem normal das coisas, como o Dante falou, sabe por quê? Vou pegar o nome dele aqui, ó, que é o Mário Miranda. Ele foi nomeado assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade do MDHC. O que isso quer dizer? É um cara que ele vai olhar e vai pôr luz a casos de pessoas desaparecidas, por exemplo. Isso é muito sério. A gente que mora em São Paulo, a gente, ainda mais que é mais novo, né? Às vezes que não viveu, a gente ouviu, mas tem muita informação e precisa ser resgatado. Os cemitérios clandestinos, por exemplo, né? Tem perus, né? Alguns locais que foram utilizados, tem um agrupamento de pessoas que sumiram, então vão voltar à normalidade. Eu participei de Tássio, e quem está aqui assistindo, teve a votação do novo conselho do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Eu participei pelo Barão de Tararé e pelo Jornal Empoderado. Beleza. Você vê como mudou a energia quando se mudou o governo para que pudesse discutir direitos humanos, porque a gente discutiu direitos humanos. A gente agora voltou a discutir direitos humanos. Até queria parabenizar o governo Lula pela retomada e a sensibilidade no caso dos indígenas, dos Yanomamis, né? Isso foi muito importante. É a prova da humanização de um governo, né? De olhar por todos, ainda mais os vulneráveis. Mas eu trago aqui depois, Tássio, para a gente falar sobre ele, porque direitos humanos eu tenho certeza que a gente vai poder voltar a falar dele, porque a gente não falou em 4 anos de direitos humanos. Falamos de maldades de pessoas que supostamente eram humanas, né? Porque às vezes eu achava que eles não eram nem humanos, aquela gente que estava no governo. Mas eu acredito que, primeiro, o Silvio
não tem nem o que falar do Silvio, né? O Silvio, ele tem uma sensibilidade nas palavras e uma técnica gigantesca. Então ele deixa todo mundo muito à vontade em falar assim, estamos em boas mãos. Apesar que eu, sinceramente, acho que esse governo é um dos melhores governos que acho que ministérios que o Brasil já fez no, assim, olhando assim, né? É igual o time de futebol, né, Dante? No papel, para mim, é o melhor ministério que o Brasil já teve. Acho que acumulou a experiência do Lula dos outros governos. E eu, sinceramente, tirando, volto a dizer, comunicações, né, que ainda temos aquele frio na barriga com essa pasta no União Brasil, eu acredito que os outros, em especial a Aniele Franco, o Silvio Almeida, a Sônia Guajajara, vão fazer ali, junto com o Flávio Dino, vai dar um caldo maravilhoso. Eu tenho uma ótima expectativa. Não que eu não tenha de outros, mas esses em especiais, até porque a gente está no campo dos direitos humanos, tenho uma expectativa muito boa. Pô, demais, demais. Eu também, muito contente com alguns nomes, descontente com outros, né? Mas esse acaba sendo o preço de um governo de coalizão, né? Que começa com um vice, que roubou merenda, e tem alguns outros nomes bem estranhos, como no turismo também, o Múcio na defesa, né? Então, enfim, a gente continua um pouco refém de toda essa situação, em razão de todo esse caldeirão que virou a política brasileira nos últimos tempos. Mas a gente entende também, né, Tasso, que o Lula tem muito daquilo de antever coisas. Vamos ser, é o que todo mundo fala, não daria para ter vencido uma eleição da forma que nós achávamos que deveria ser na vida real e a vida, voltando a Platão, né? A gente tinha, o idealizado era uma coisa, agora na vida real, agora a prática do que for feito, a gente vai continuar vigilante, até porque a gente nunca vai deixar de vigilar, fazer a vigilância. O próprio Lula fala isso, que não deixa de fazer a vigilância, né? E envolve também um acerto com o Congresso Nacional, né? Querendo ou não, precisa ter quórum, precisa ter esse lado político, precisa ter essa negociação para poder conseguir ter governabilidade, senão também é questão de tempo para inventar uma nova pedalada fiscal ou outra questão aí para poder derrubar ele.